Sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio da nossa série de podcast Síndico Faixa Preta, um podcast que a gente traz assuntos da vida em condomínios de uma forma leve, simples, para que todos possam entender e estar a par do nosso dia a dia. Sejam todos bem-vindos, roda a vinheta. Eu sou Marília Matos Castanheira, diretora da IF3 Gestão de Condomínios e geradora de conteúdo digital da Vida em Condomínios. Estou aqui também com o Dr. Carlos Matos, que é o nosso comentarista, advogado, especialista em direito condominial. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marília. Boa tarde, nosso ilustre convidado dessa tarde, que vai falar um assunto tranquilo, né? Que não diz respeito a quase ninguém. Ninguém interessa por segurança. Isso. Né? Então, para manter a tranquilidade, vamos lá início à nossa conversa. Estamos com o Dr. Emir Giroto, que é delegado de polícia há 33 anos, né, doutor? Que veio falar com a gente sobre segurança em condomínios que tem portaria remota. Boa tarde, doutor Emir. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder fazer alguns esclarecimentos e espero que possa ajudar alguém. Bom, vamos lá então dar início ao nosso projeto do podcast, abrindo com a nossa primeira pergunta, e eu queria que o doutor falasse um pouco da sua experiência como delegado e também como síndico. O senhor é síndico do seu condomínio, né, que tem portaria remota. Como que o senhor tem sentido a questão da segurança nesses condomínios que tem portaria remota? Olha, o nosso condomínio, até o momento, ele não apresentou nenhum problema com segurança. Não fomos vítimas de nada ainda. Então, eu acredito que ele esteja funcionando a contento. Não recebi nenhuma reclamação também, não tivemos nenhum problema. Então, está caminhando bem até o momento. Qual que seria a nossa maior preocupação em condomínios, né, em termos de segurança, para passar de orientação aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que não só como condomínio, como também pessoas, né? Eu acho que a gente não pode facilitar, porque você nunca sabe a hora que a coisa vai acontecer, que você pode ser vítima e depois é tarde. Então, eu acho que não pode relaxar o comportamento. No caso do condomínio, os funcionários, prestadores de serviço, né? Bem como os moradores também. Porque se eles relaxarem nas observações dos quesitos de segurança, além de ele estar se expondo, ele expõe os demais condôminos, porque ali não é só ele. Porque se o bandido ou o assaltante, sei lá o quê, se ele conseguir ter acesso ao condomínio, ele acaba expondo todo mundo que mora ali. Então, eu acho que o item primordial é a vigilância constante. E isso serve para a gente também no dia a dia. A gente, às vezes, costuma falar, toma cuidado ao entrar na garagem, não sei o quê. E você acha que você está num condomínio, essa observação não deve ter. Deve ter também. Se você for chegar no condomínio, se você vê alguma coisa estranha, não adentre. Dá a volta no quarteirão. Se você persistir aquilo ali, chama a polícia, entendeu? E não acesse ao portão. Porque você pode estar dando facilidades para ele entrar com você. E aí expor você e o resto dos moradores. Eu gostaria de, antes de adentrar especificamente, né, até pela sua formação de policial, antes de ser policial, o senhor teve outra experiência na Polícia Militar, ou foi a sua formação 33 anos de delegado de polícia? Certo, sempre delegado de polícia. Certo. Não tive outras atividades ligadas à segurança. Seria mais a polícia. Só especificamente na cargo de delegado só. E nesse transcorrer dessas mais de 3 décadas, quando que despertou no senhor a vontade de ser síndico? Ou o fato de ser da segurança pública facilita o seu dia a dia, né, como síndico, ou você acha isso irrelevante?
Eu acho que é irrelevante, né? Eu não sei. Precisa, às vezes, perguntar para as outras pessoas, nos condôminos, moradores, se isso pode interferir, mas eu nunca agi como delegado lá, eu ajo como proprietário de uma unidade. E o que me despertou mais foram experiências traumáticas em outros condomínios, você entendeu? Então, se eu puder cuidar do que é meu e ajudar a cuidar do que é dos outros, isso eu vou fazer, e vou fazer como eu tenho feito, a contento, sempre com caixa, fazendo tudo o que eu posso, né? Com responsabilidade. O doutor Emir é interessante, né, doutor? O senhor tem uma visão de um condomínio que o senhor assumiu como síndico de imediato, logo no lançamento, né? Que é um condomínio que já iniciou com uma portaria remota. Certo. E também tem uma experiência de conselheiro, né, num outro condomínio onde o senhor é proprietário, em que passou uma transição de portaria presencial para portaria remota. O senhor gostaria de fazer algumas considerações aqui para nós, dentro do seu dia a dia, como síndico, como conselheiro, como delegado? O senhor viu diferenças dos dois condomínios? Olha, no que eu sou conselheiro, a diferença que eu vi foi no gasto. Porque é um assunto que nós talvez abordaríamos mais pela frente, mas eu acho que a portaria remota ela é uma tendência, ela veio para ficar. Porque não tem, hoje, se você for analisar custos, a portaria física presencial, ela leva a 60%, 70% do custo do condomínio. Sim. E a portaria remota não. Agora, existe um medo, talvez, desses moradores, talvez pessoas, eu não sei se mais antiga ou como dizer, mas ela acha assim que o porteiro ali é a segurança da vida dela. E eu acredito que isso daí não tem muita verdade nisso, porque o porteiro ele está ali, entre uma das atividades dele é da segurança para o condômino. E eu não sei até que ponto, se ele for abordado por um criminoso com uma arma na mão, ele vai falar, não, aqui você não entra. Eu não sei. Precisava ter um caso específico, talvez, para citar. Mas pela minha experiência, eu posso dizer com certeza que ele vai abrir a porta para o ladrão, tentando salvar a vida dele. Isso aí é a experiência da polícia. Não sei num condomínio se acontecer como que os fatos vão ocorrer. Então, essa questão de portaria presencial, segurança, a pessoa está ali, nesse ponto de segurança eu não vejo. Prestar serviço para o morador, eu acho que também isso daí não é muito a função do porteiro. Porque se ele é porteiro, ele não é prestador de serviço. Receber encomenda, portaria remota tem o zelador que fica lá o dia inteiro, ou os zeladores. Então, nesse ponto, eu só vejo economia. Mas cada caso é um caso, eu acho que cada pessoa pensa de um jeito. Existe a grande preocupação das pessoas, né, numa migração de portaria presencial para uma portaria remota, realmente do que o senhor falou. Eu optei pelo condomínio por causa da segurança. Porque hoje, assim, de todos os pontos que as pessoas procuram para morar em condomínios, segurança, o número 1 é a segurança. Mas é uma falsa segurança, então, pela sua visão? Olha, eu não diria que é uma falsa segurança. Existe essa visão de que se o porteiro está ali, você está seguro. E eu não acredito pelo que eu já expus. Não, e a portaria... A sua exposição até antecipou a minha pergunta. Isso, e a portaria remota, eu acho que em termos de segurança, ela te oferece mais segurança, porque a pessoa ela vai entrar ali se a porta for aberta. E eu acredito que o porteiro remoto não vai abrir a porta se ele não tiver certeza para quem ele está abrindo. E ele não vai ser ameaçado porque ele está muito distante dali. Não vai se sentir coagido, né? É uma visão bastante interessante, porque todas as discussões que a gente presenciou em assembleias, para instalação ou não de portaria, nunca ninguém levantou essa questão. Do porteiro remoto, ele é muito mais seguro do que o presencial, é o que você está dizendo. Muito. Ninguém vai, em sã consciência, peitar um ou dois bandidos armados. A menos que a portaria seja blindada, né? O que é muito difícil. Muito difícil. Eu não sei se tem aqui. Pode ser que tenha. Eu desconheço. Mas se ele se expor, se ele sair da guarita, por exemplo, ele está exposto. E aí pode ser blindado, pode ser o que quiser.
É a mesma coisa a pessoa ter um carro blindado, se ele deu facilidade, ele não está mais protegido. Que existe assim, no ideário das pessoas, principalmente as mais antigas, São Paulo. sempre morou em condomínio. Eu, inclusive, moro há mais de 30 anos. Hoje não é mais vertical, eu moro num condomínio horizontal, casas. Mas existia, assim, eu tinha essa falsa sensação de que eu, estando dentro do meu apartamento, teria 28, 24 horas alguém vigiando ou de vigilância permanente. O que acaba caindo por terra quando você chega de madrugada, o porteiro está dormindo, nem todos, mas isso acontece, né? E é traído até pelo cansaço, enfim, N motivos. Mas a grande resistência a essa mudança, na verdade toda mudança tem resistência. Toda. Mas é bom que a sua expertise, né, mais de 3 décadas atuando na segurança pública e já há algum tempo como síndico, possa trazer esse esclarecimento que acaba sendo um calmante, né, para as pessoas. Olha, não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é. É que é o que você disse, toda novidade, ela causa assim, um certo receio para a pessoa. Como que vai funcionar? Se chegar uma encomenda para mim tal hora. É tão fácil, o porteiro, o zelador, ele está ali. A portaria, se a pessoa aperta o botão lá, a portaria remota, o que o senhor quer? Entrega para o apartamento tal. A zeladora está ali, vai receber a encomenda. Existe, não falando, existe aquelas armários, né? Os isso tem, mas com mais segurança ainda, né? Os armários, isso aí são todas opções, tecnologia que vem para facilitar. Se tem custo, mas nós estamos falando em segurança, né? Sim, se tem segurança, o que você não pode é deixar a pessoa ter acesso ao condomínio. Você não sabe quem é. Quantos casos de assaltantes com esse problema de iFood em São Paulo, que os motoqueiros e tal, causou toda aquela celeuma, né? Você não sabe quem é quem. A pessoa não tem estrela na testa hoje. O senhor acha que, como uma dica de segurança, né, para condomínios, porque existe uma discussão constante na maioria dos condomínios de se permitir a entrada de entregadores dentro dos condomínios que tem portaria remota. O senhor acha que uma dica legal de segurança seria não permitir a entrada desses entregadores, que os condôminos peguem a sua encomenda do lado de fora do condomínio? Qual que é a opinião do senhor? Eu acho que é o mais seguro, porque ele não está expondo os demais moradores. Porque se o pedido foi dele, eu acho que nada mais justo dele descer e buscar. Que os outros não têm responsabilidade nenhuma sobre o pedido dele. Se ele optou pelo fazer o pedido para a pessoa vir entregar, ele que desça o elevador, vai lá e pega. Né? Legal. E aí a gente poderia falar também um pouco sobre como andam os números de furtos, de roubos em condomínios aqui na nossa região. Você poderia dar uma estatística? Não, aqui eu não tenho essa estatística, mas pelo que a gente tem acompanhado, em condomínios verticais, como é o meu caso, eu não tenho visto assim, se tiver algum fato isolado. Vi alguns fatos em condomínios horizontais, porque às vezes, pelo tamanho, tudo, a vigilância, e às vezes a pessoa se sente mais ousada em praticar alguma coisa, quebrar um muro, alguma coisa, né? Mas também não é nada alarmante. Que Deus nos proteja e continue assim seja. O senhor acha que o controle, né, da câmera, do sistema de segurança que é instalado normalmente quando se instaura uma portaria remota, o senhor acha que ele é suficiente para garantir a segurança das pessoas? Não. Se fosse isso aí, seria uma maravilha, né? Mesmo porque quem opera isso é um homem, um ser humano, uma mulher, né? E eu acho que, como diz o ditado antigo, né? Quem engorda o boi é o olho do proprietário, né? Então eu acho que só isso daí não é suficiente. Ajuda em muito, porque as imagens estão sendo captadas. Mas não inibe, porque hoje, com problema de máscara pela pandemia, capacetes que eles usam, a pessoa ela não vai se expor, às vezes, em muitos dos casos, você não chega a ter a visão total,
da face da pessoa, para fim de reconhecimento e tal. Então ele vai se sentir seguro só com as câmeras e falar, não estão vendo o meu rosto, não vai me reconhecer. Então só isso não é suficiente, ajuda e muito. Senhor, então, era isso que eu ia perguntar, assim, o senhor acha que acaba inibindo um pouco alguns crimes, assim, da pessoa, eu vou optar por entrar no condomínio X ou Y, eu vou naquele que não tem câmeras, ou eles não se preocupam com isso? Olha, toda dificuldade que você cria, vamos dizer, para o criminoso, vamos falar uma palavra mais bacaninha, né? Não vou falar bandido, nada. É toda dificuldade que você cria, ele vai visualizar e ele vai procurar e ele vai ponderar. Se tem duas casas, uma tem câmera, tem cerca elétrica, a outra não tem nada, qual que é a tendência? Ele entrar na que não oferece nenhum tipo de dificuldade para ele, mesmo para entrar e para sair. Porque o malandro, ele pensa muito na hora de sair. Não é só entrar. Porque ele tem que estar preparado para fugir. E ele nunca sabe como vai ocorrer a fuga dele. Então ele tem que perceber que a saída dele também não vai ser dificultosa. Nem a entrada e nem a saída. Então toda forma de obstáculo que você põe, ela é válida. Bem-vinda, né? Ué. Porque o bandido tem que pensar que ele tem que não só sair, mas ele vai carregar alguma coisa com... Sim, ué. De valor, né? De valor ou de peso. Sim. Na verdade, ele tem que se preocupar com isso. E aí, seguindo essa lógica, é a lógica do ser humano. Você sempre opta pelo mais simples, pelo mais fácil. Comodidade, é natural, né? Tá no nosso chip. O ladrão não gosta muito de ter trabalho, né? Ele tem dificuldades, né? Eu acho que o trabalho maior é da polícia, realmente. É mais problema, porque a polícia que tem que lutar contra tudo e todos. Ponha todos nisso, viu? É verdade. Infelizmente, a gente... Mas nós temos que falar, aproveitar esses momentos e valorizar a classe policial, valorizar vocês que são abnegados, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. A gente tem que aproveitar todos os espaços para enaltecer esse tipo de trabalho. Porque a gente sabe, de longa data, que não é por conta do valor do salário que os senhores recebem. Não vamos nem entrar nessa seara. Isso aí já... Mas, enfim. Se bem que a eleição está chegando, né? Muita gente fala nisso, né? Vou melhorar. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Palavras, elas voam. Então, só que nós temos que criar consciência. E o objetivo desse programa aqui foi concebido, né, pela Marília, e a gente está colaborando, é no sentido de criar consciência de que não basta você se encastelar dentro do seu apartamento e cobrar da polícia que o bandido ou do síndico que o bandido não entra na sua casa. Ele tem que cobrar muito mais que isso. Inclusive, escolher muito bem os seus candidatos para poder que esse depois de se tornar eleito acabou. Não, mas aí que está o problema, não pode acabar. Não. Ele tem que cumprir. Por isso você tem que pensar bem para votar mesmo. Valorizar essa classe, né? Valorizar o policial, porque eu não sei quanto ganha hoje um PM, mas enfim, um soldado da Polícia Militar que está aí. Eu posso te garantir que não vale a pena pela exposição que ele tem, não vale. Mas todo mundo tem que ter uma profissão e aquilo ali é o ganha-pão dele. E o pior que isso não é valorizado pela sociedade. Isso que é o pior, né? Isso é o pior. O que você vê a ação da polícia hoje, ela vai, qualquer tipo de abordagem, tem 3, 4 filmando. Ele não tem o que comer, mas o celular para filmar ele tem. Agora, quem comprou o celular para ele também não vai caber a mim. Mas ele tem. Quando acontece o crime. Quando acontece o crime, geralmente não tem ninguém filmando. Então, mas a hora da abordagem... Essa ordem é difícil de ser invertida, mas nós temos que aproveitar para falar sobre isso. Tem que ser. Nós temos que escancarar os problemas também. Não é só falar que está tudo às mil maravilhas, porque não está. Os quadros da polícia, todo mundo acompanha, estão diminutos. População aumenta, a criminalidade aumenta e os quadros diminuem. Então, são forças que caminham contrárias. Não tem como, né? Uma hora vai estrangular. A conta não fecha. Não fecha a conta. Né? É verdade. Existe É como a educação, né? A educação, na verdade, assim, são os grandes pilares de discurso de qualquer político. Que é a saúde, a educação e a segurança.
E a gente vê ano a ano isso sendo Os 3 pilares parcelados. né? Eles estão sendo cada dia mais ou relegados a sabe Deus que plano. Enfim, isso tem reflexo, obviamente, em viver em condomínio e toda essa criação dessa parafernália da segurança eletrônica. Não que vai substituir o ser humano, né? Porque as máquinas sempre vão ser operadas por ser humano. Sim. Porém, a gente precisa ter realmente, na hora de combater, não vai ter robozinho para lá. Não vai, né? Para prender ninguém, né? Não tem jeito, né? Que ele pode, depois que a pessoa estiver presa lá, ele toma conta das muralhas, sei lá, né? As vigilâncias, tudo, mas para pôr a pessoa lá dentro vai ter que ter o ser humano, né? Para prender, o outro para condenar. Sim, todo o aparato. Todo o aparato, né? Da segurança e judiciário, né? Eu queria agradecer aqui a presença do pessoal que está online. Karen, a Laura, a Dona Glória está sempre aqui com a gente. Silvia, a Flávia, a Weidice, a Alessandra, a Aline, Mônica. A Silvia fez uma pergunta aqui, a Ana do condomínio nosso, Larissa. Silvia perguntou aqui, toda portaria remota tem necessidade de um zelador ou síndico? Qual que é a diferença entre eles? Eu acredito, né, que o doutor pode falar até com propriedade sobre a questão da necessidade de se ter um zelador no caso de opção pela portaria remota, né? Necessariamente vai ter. A portaria remota é a portaria, né? Não é o condomínio que fica 100% remoto, não é isso. É o que eu falei, acho que tem pessoas que têm essa mentalidade que se a portaria for remota, não vai ter nenhum ser humano ali para acender ou apagar a luz, sei lá, se for preciso, né? É uma metáfora só. Mas, talvez é isso que passe na cabeça da pessoa. A portaria é remota, não tem ninguém lá. É só eu que entro, só eu que saio, não tem ninguém. Se chegar uma encomenda, quem recebe? Não, tem uma zeladora, tem uma faxineira no nosso condomínio que fica o dia todo. E ela é responsável por essa movimentação de entregas, né? De tudo. E aqui ela está perguntando qual que é a diferença entre o zelador e o síndico. O síndico não vai ficar no condomínio recebendo uma encomenda, né? Imagina, né? Então, realmente, a função do zelador, neste caso, ela é muito importante, né? É a pessoa que... a grande dúvida das pessoas que a gente sempre ouve é assim, mas então não vai ter ninguém na portaria? Não, vai ter alguém atendendo a portaria. Sempre vai ter alguém que vai atender a pessoa que está lá, portaria remota, não vai deixar uma máquina ali, é uma pessoa atendendo, né? Sim. Mas sim precisa ter alguém no condomínio para fazer a parte da manutenção, para fazer a limpeza, tudo, né? Reclamações dos moradores, né? O síndico é especificamente para resolver problema do condomínio e não dos moradores. Às vezes a pessoa acha que o síndico ele tem que ir lá resolver tudo. Não é isso. O síndico ele foi instituído e é o cargo dele para resolver problema do condomínio. Sim. E não moradores. As pessoas às vezes confundem isso. Acham que o síndico tem que estar lá para resolver até o problema do vazamento da torneira na casa dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza. Quer falar alguma coisa? Não? Posso para a próxima? É que a gente queria aproveitar a sua experiência, né, como delegado, e saber, assim, dentro de um condomínio, quais são as regras, né, para dificultar a entrada de pessoas mal intencionadas no condomínio? Como que a gente consegue, como síndico, consegue criar essas regras? Qual seria a sua dica nesse sentido? Isso daí já vem no estatuto do condomínio, que são regras que você tem que observar. Eu já disse isso anteriormente. É como se você estivesse na sua residência, só que na sua residência é na rua. Você está na sua residência num condomínio vertical ou horizontal, dependendo da pessoa. Então, você tem que tomar os mesmos cuidados que você tomaria numa casa que você estivesse morando na rua. E você tem que tomar lá. Só que lá às vezes tem mais segurança um pouco, porque tem bastante câmeras que captam a movimentação de todo mundo em todos os locais do condomínio. É isso aí, mas é o que eu falei, a segurança maior vem dos próprios moradores, que eles que têm que cuidar, porque é o que eu expliquei, além de ele estar se expondo, ele está expondo os demais moradores.
Então, essas regras elas têm que ser observadas no cotidiano da pessoa. Não é porque ele está num condomínio e fala, não, aqui eu estou seguro. Está seguro em termos, né? Doutor Mira, a sua fala me faz. Eu acho que até tem essa pergunta, mas eu vou adiantar para pegar o link da sua fala da indagação. O senhor acabou de dizer que é natural que quanto maior os recursos do condomínio, maior serão os investimentos de segurança e também de câmeras e tudo mais. Mas isso não pode ter um efeito reverso do tipo, até onde vai a invasão da privacidade do morador? Não estou falando do meliante que quer entrar. Esse não, esse tem que ter desde o início ao fim. Mas isso não pode causar, eu não estou dizendo que causa, é uma indagação. Na sua vivência como policial, porque na verdade policial civil, o senhor está lá recepcionando os BOs, agora é eletrônico, mas enfim, tem conhecimento dos fatos, não pode causar aí uma questão de invasão da privacidade dos condôminos, porque você vai pôr câmeras em todos os corredores, nos elevadores, etc. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, infelizmente, nós temos que optar pela segurança de todos ou da privacidade particular. Isso aí, em direito, em qualquer coisa, se o benefício é geral, ele prevalece sobre o individual, qualquer coisa. Então, nós temos que sopesar. Se a sua privacidade está sendo invadida, ela não está da porta da sua casa para dentro, só das áreas comuns. Então, eu acho assim que é uma invasão que eu classificaria como quase que inexistente, ou quase que inexistente, porque é como se você estivesse saindo fora do muro da sua residência, na rua. Não é o caso, Não por é... exemplo, de condomínios, de casas, que você tem, por exemplo, a maioria das casas tem piscina. Sim. Existem as câmeras nas ruas. Pode, eventualmente, uma câmera de captar alguma imagem interna da sua casa. Já teve casos nesse sentido? Não. As câmeras elas são direcionadas para proteger uma área específica. Ela não fica fazendo captação como um satélite, não. Ela é direcionada. Drones nessa hora. Aí não sei o que te dizer dos drones. Não aconteceu nenhum BO sobre isso. Não, até agora ainda não, né? Mas vai ocorrer. Não, provavelmente, né? São novidades, né? Não, mas são novidades da tecnologia. Quando nós estávamos falando há pouco tempo da questão das mudanças de comportamento e o instrumental que está cada dia nos servindo, me faz, eu acho que nós somos mais ou menos contemporâneos de trabalho, nós começamos a trabalhar numa máquina de escrever. Isso. Quem podia imaginar que nós tínhamos um computador, carbono, né? Tem gente que não sabe o que é isso. Mas, enfim, a partir daí, hoje, nós temos a sua delegacia, você deve estar no seu celular, assim como o meu escritório está no meu celular. Sim. A evolução da tecnologia ela é muito rápida, muito séria. Muito. E isso causa espécie. A partir daí, existe uma resistência natural das pessoas. Existe. E a portaria remota nada mais é do que essa mudança de comportamento e quebra de um paradigma. Certo. O paradigma é, o porteiro lá, eu estou seguro. O porteiro não estando lá, eu não estou seguro. Você vê que é falsa. Exatamente. É muito importante esse tipo de diálogo e de debate, exatamente para esclarecer, né, esses pontos, que nem sempre isso é esclarecido de uma maneira mais pontual. E nunca esquecendo que, optando pela portaria remota, você tem uma considerável redução de custos, né? Muito. E hoje a conta não fecha se você não tiver isso aí, hein? Olha, vai sobrar para o condômino ou para o morador que paga o aluguel. E eu acredito que o pior de tudo, desestimula o investidor. Porque você pode ver, quando o condomínio é muito alto, a procura ela cai. Existe uma depreciação do valor. Depreciação, assim, entendeu? Então, o investidor hoje, ele não quer um condomínio caro, porque se o apartamento ficar, diríamos, 2, 3 meses desocupado, o lucro do ano nele já foi pagando o condomínio. Então, nós temos que pensar muito nisso. Mas não é só no dinheiro que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente tem que unir o útil ao agradável. Se você pode ter os dois, tanto melhor.
A gente também não pode esquecer que quando a gente trata de segurança, existem funcionários de dentro do condomínio, né? E aí eu queria que o doutor desse dicas assim para os síndicos que estão nos ouvindo. Quais são as preocupações que eles têm que ter no caso desses colaboradores? Eu sei que é uma política que a segurança em si não vai acontecer naturalmente se os condôminos não mudarem o seu perfil de ver o condomínio, né? Mas como que a gente consegue treinar esses colaboradores para gerar mais segurança? Alguma dica que o senhor poderia dar de ações a se fazer para os colaboradores que trabalham dentro do condomínio? Para que eles fiquem atentos também, né? Eu acho que aí o empregador dele, porque geralmente é um administrador que coloca o funcionário lá. Você contrata a empresa e ele coloca o colaborador. Sim. Eu acho que você tem que cobrar muito do empregador dele, que no caso é o administrador da empresa. Ver quem é a pessoa. Independente disso, você fiscalizar. O que eu falei, não adianta nada você botar tecnologia se você não observar. Então a gente tem que estar atento a tudo. Por isso que existe balanço, balancete, existe tudo. Você tem que analisar. Tudo hoje você tem que acompanhar. Se você deixar na mão dos outros, né, você vai ser joguete na mão dos outros. É por isso que o síndico tem que tomar cuidado. O senhor acha que uma prática corrente que acontece em grande parte dos condomínios são as pessoas deixarem a chave com os funcionários do condomínio para qualquer situação? O que o senhor acha dessa postura? Eu não deixaria, mas eu também não vou criticar quem deixa, né? Vai de cada um. A pessoa sabe o que está fazendo, né? Aí é uma coisa personalíssima. Se você quiser deixar, o que eu posso fazer? E para o funcionário? Qual seria a orientação? Eu também não pegaria, você entendeu? Sim. Porque qualquer coisa que acontecer, a chave está com o fulano, a chave está com o ciclano. Não vai ter um arrombamento na porta, ou seja, alguém entrou com a chave. Acabou a garantia que ele tem. Então, o meu conselho é o seguinte, que não dê e que o funcionário não pegue. Isso já aconteceu? Não, eu nunca tive esse problema. Não? Não. Ah, o senhor tem que contar pra gente aqui os dados aqui. Não, eu contaria, se fosse o caso, mas eu estou passando um caso hipotético, né? Sim. Não, eu aconselho o morador não dar e o funcionário a não pegar. Então, pelo que nós podemos perceber da colocação do nosso convidado hoje, assim, como segurança, é importante que a empresa, a administradora, que tenha os seus colaboradores sejam instruídos a essas Pequenos informações, detalhes, né? Informações que parecem ser de menor poder ofensivo, mas que podem se transformar num grande dano, não é? Porque depois como é que você vai provar que focinho de porco na tomada, né? Como diz o caboclo. Acabou. Então você tem que tomar... E você vai cobrar o quê do condomínio? Se não teve um arrombamento, não teve nada. Aliás, nenhum seguro cobre. Se não teve um furto qualificado ou arrombamento, alguma coisa, o seguro, se você tem, ele não vai cobrir. Isso funciona para casa, para veículo, para qualquer coisa. Se o furto for simples, você está excluído do seguro. Agora indenização. Tem um caso aqui que eu sei que já aconteceu em Marília, assim, é frequente acontecer, né? Que são os roubos de bicicletas, né? Que tem sido muito grande em condomínios. Qual que é a orientação do senhor nesse caso? Eu tenho uma bicicleta, hipotética, né? Mas hoje a gente sabe que o preço das bicicletas é altíssimo. Tem todos os valores. Né? Qual seria a orientação do senhor nesse sentido? Eu tenho uma bicicleta e quero deixar ela no condomínio. Qual que é a melhor opção para mim? Olha, no nosso condomínio lá, tem o lugar específico para guardar a bicicleta. Um bicicletário. O bicicletário, ele fica lá. Certo. Eu acho que é onde você deve deixar. Que ali você vai ter garantia, tem câmeras filmando, tudo. Se você deixar em outro lugar, é o caso das chaves. Se você não cuida do que é seu, depois vai ficar difícil você cobrar de alguém. Onde você deixou? Eu deixei lá em tal lugar. E em casos de condomínios que não tem esse espaço? Tem vários condomínios que não tem esse espaço. Aí eu aconselharia o seguinte, você guardar na sua casa. Eu não sei como, ou alguma coisa, ou por trava, tem que ter algum lugar para você guardar. Se não tem, você guarda o que é seu. Eu acho que são os pertences. A gente
jornais, né? A gente vê muito acontecer em São Paulo, né, nas grandes cidades, que já existem quadrilhas especializadas em furto de bicicleta em condomínios, normalmente em prédios. Sim. Que eles acabam entrando no subsolo, nas garagens, e acabam furtando ali. Tem, eu já vi. Isso volta e meia a gente vê aí nos Datena da vida, e tem muito isso. Agora, se o condomínio cria o espaço bicicletário, ele não atrai para ele a responsabilidade pela segurança daquilo, a sua visão? Olha, eu não parei para pensar nesse ponto, mas é uma comodidade que você tem que dar para o morador, para o condômino, e correr esse risco. Levando em consideração que ninguém está isento de ser furtado Não, ou roubado. ninguém está isento, mas eu acho o seguinte, se tem essa comodidade, eu acho que nós temos que fazer uso. Agora, nada impede que alguém dali pegue, mas eu acho o seguinte, se ele for lá pegado daquele lugar, a imagem dele vai ser captada. Então, pelo que você percebe, aí seria o ideal que se fizesse, mas também que aproveitasse, colocasse uma ou duas câmeras. Isso tem que ter. E é importante lembrar as pessoas que moram em condomínios. Muito embora a pessoa more em condomínio, também não dá para deixar o carro aberto, a bicicleta sentar com tênis, a proteção, deixar o apartamento com as portas abertas, ou quem mora em casa com as janelas todas abertas. São essas dicas de segurança que a gente sempre importante isso, precisa passar. Você falar até como delegado, como autoridade policial, porque eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu sendo síndico de um determinado condomínio, de casas, eu recebi uma reclamação que tinha sido furtado um par de chinelo do esposo, que o chinelo era isso, aquilo, aquilo. E, enfim, e aí para melhorar, não sei se é o seu caso, mas no meu tem um grupo de WhatsApp do condomínio, que é uma beleza, né? Maravilha. É uma maravilha, né? Eu, quando era síndico, eu não participava. Hoje eu participo só para ler, né, as coisas, de vez em quando. Mas é bom você saber o que os outros falam de você. Pois é, mas na verdade, assim, como aconteceu esse fato específico, como é que o condomínio vai ser responsável por um furto de um chinelo, de um sapato, entendeu? Sorte sua que era um chinelo, né? Pois é, mas aí uma bicicleta que vale hoje 100 e poucos mil, que vale mais que carro, inclusive, a lógica é a mesma, você tem que cuidar do que é seu. Claro. Né? Então, mas eu falar como síndico é uma coisa, agora se eu falar como autoridade policial... Eu acho que não adianta, é o que eu falo. O malandro, o ladrão, sei lá o nome que vamos dar, ele vê facilidade. Se você der a facilidade, é o que ele quer. Então, aí é melzinho, né? Então, depois não reclama. Útil e agradável. Eu queria agradecer aqui a presença da Melissa, o seu Barneta aqui com a gente também. Boa tarde. A dona Glória falou boas informações, parabéns a todos, em especial ao convidado de hoje, com objetivas informações. A Silvia agradeceu o esclarecimento, a Sinara está aqui com a gente também, e a Silvia fez uma outra pergunta aqui, ó. Acontecendo uma infração, roubo, por exemplo, essas imagens captadas estão disponíveis apenas para análise da polícia ou órgãos competentes da segurança? Sim, eu acho que qualquer ocorrência que tiver tem que ser comunicado à portaria remota, eles vão preservar as filmagens, aí registra-se a ocorrência e o delegado, responsável pela investigação, ele vai lá e requisita as imagens. Aí nós temos como fazer o confronto e tal, e independente só das imagens, se tiver campo para perícia, vai fazer captação de digitais e tal, mas as imagens são muito boas, porque muitas ações são praticadas geralmente por pessoas que já têm antecedentes. Inclusive, às vezes com fichário fotográfico na polícia e tal. A justiça hoje não fala que isso daí não adianta muito. Você nem pode, né, ter uma ficha tirar fotografia hoje do criminoso que vai contra as leis, né? Então é tudo para garantia deles. Precisamos mudar. Precisa, mas quem vota isso aí são os deputados. Temos que cobrar deles. Sem dúvida. Então, essas imagens elas têm que ser preservadas na prestadora, né, na portaria, e depois ela vai ser requisitada para juntar ao boletim de ocorrência para fazer a investigação. Pode parecer uma pergunta, só
pegando essa questão de se apresentar na portaria. É do seu conhecimento que pessoas, normalmente bandidos, né, se passam por autoridade ou por alguém da justiça, se apresentando como tal, para poder ter acesso de uma maneira facilitada, qual seria a sua dica para que o síndico ou o auxiliar, o porteiro, enfim, operador, né, que às vezes não detém esse conhecimento, como é o seu caso, como é que ele deve agir numa situação dessa? Olha, porque lembrando que nós temos uma cultura de sabe com quem o senhor está falando? Isso, então é importante isso. Falar isso. Você também não sabe quem eu sou, né? Você responde isso para ele, só que já tá bom. Então eu acho o seguinte, que você não pode, qualquer pessoa não pode acreditar na primeira abordagem da pessoa. Ah, eu sou fulano de tal, fala prazer, eu sou ciclano. Então, mas não significa que você vai abrir a porta para ele. Correto. Isso daí são porteiros que estão lá, presencial. Não é o meu caso, que o meu é portaria remota. Então ele vai ter que falar com a câmera para falar quem ele é e nós vamos checar, ver o que ele quer e tal. Se ele quer falar com algum morador, o morador vai descer, falar com ele lá na portaria. Então não é que ele vai entrar. Perfeito. Não, é importante porque teve um caso concreto. Eu de maneira, eu instiguei essa pergunta porque recentemente tive conhecimento de um caso concreto com esse tipo de abordagem. Não estou aqui julgando se a pessoa era ou não era a autoridade, ou alguém que representava o Poder Judiciário. Porém, a pessoa que atendeu teve essa cautela. Falou, peraí, eu vou me dar a sua credencial. E claro, se ela não tivesse esse tipo, ela iria expor a risco ela própria e também toda aquela comunidade, aquela coletividade de moradores. É isso que eu falei já no início. Você não pode simplesmente acreditar em palavras de ninguém. Hoje nós estamos vivendo num mundo que cada um fala o que quer, se identifica como quer. Agora, daí para você deixar ele entrar, isso daí tem que fazer uma observação, porque tem porteiro presencial. Não mesmo. Não. Agora, na remota, eu acho mais difícil, porque ele vai passar pelo crivo, não só do porteiro lá, porque a orientação dele é não abrir a porta, para uma simples identificação. Chama-se o síndico. Chama-se o síndico, chama o zelador, chama quem quiser. E, geralmente, ele vai lá para falar com uma pessoa determinada. Chama-se essa pessoa, não está lá no prédio, ou informa ele, essa pessoa não está, o senhor volta depois. O que causou espanto nesse caso foi que a pessoa que estava sendo procurada não existe lá nos cadastros. Quer dizer, é isso aí que criou essa... A dúvida de se realmente era uma autoridade. De repente eu chego lá no meu condomínio atrás do Emir. Mas porque assim, qual que é a orientação das empresas terceirizadas para a equipe que está lá em loco? Se é uma autoridade, tem livre acesso, né? Então, um oficial de justiça... mas quer dizer... mas eu acho que mesmo assim... Sim, eu acho que o livre acesso também precisa ser... O livre acesso, aí eu acho que o oficial de justiça, se ele está te procurando, a não ser que ele esteja com uma ordem de arrombar a casa, alguma coisa. Porque senão ele não vai lá entrar à força para intimar ninguém. Ele tem os meios dele de certificar. Não significa que se a pessoa não estiver lá, então ele não vai intimar. Não é assim. Agora, se a pessoa mora lá e ele estiver lá, manda ele descer para falar com o oficial de justiça. Se ele não tiver, o oficial de justiça certifica. Estive e tal, ele não quis atender. O juiz vai tomar a decisão que ele achar melhor. Agora, daí para você pôr todo mundo para dentro, porque falou que é isso, falou que é aquilo, aí eu acho que é uma irresponsabilidade de quem está abrindo a porta. Não, com certeza. Ricardo mandou aqui um abraço para você, gol do Santos, né? Novidades, não é novidade. Temos mais um Santista aqui, doutor? Só ganha. Lá. Ganhamos nós, né? Lá, Ricardo, hoje vocês estão em maioria aqui, são 3 Santistas. E a Silvia agradeceu mais uma vez aqui. Melhor, ganhou do Corinthians aí. Não, fica quieto. Doutor, eu queria agradecer, né? O nosso tempo já está quase no finalzinho. Eu sei que o senhor é extremamente ocupado. Tá, né? Hoje ainda mais. E eu queria agradecer muito pelo seu tempo aqui com a gente, a sua disponibilidade em estar aqui. Agradecer também ao Dr. Carlos que está aqui com a gente sempre.
E suas considerações finais, se o senhor quiser, por favor. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí com alguma orientação. Estou à disposição de alguém. Sou delegado lá do 3º Distrito. Se alguém precisar de alguma orientação, né, se eu puder ajudar, estou à disposição. E quanto à parte do síndico, eu não sou um experiente em ser síndico, né? Sou novato ainda. Mas eu espero que, pelo que eu tenho visto, pelos balanços, tudo pelo transcorrer do tempo lá, eu acho que está indo bem. Então, e a portaria remota, graças a Deus, está funcionando a contento. Só antes de encerrar, Marília, você agradecer os nossos patrocinadores, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, se me permite. Claro. Nós ainda temos uns minutinhos. Acontecido algo do gênero que nós falamos aqui, furto, qual a sua dica como policial, né, para o cidadão? Ele pode fazer o boletim de ocorrência presencial, online? Como é que funciona isso de uma maneira prática? Pós-pandemia? Não, né? pós-pandemia, não, porque na verdade, assim, hoje em dia, tudo está online, porém você não tem os acessos necessários. Eu estou falando de causa própria, estou precisando tirar um documento do meu carro e não consigo, quer dizer. Agora eu fui no Detran, não é mais no Detran, é no celular. Então, qual é a sua dica em relação a isso? Está no 3º Distrito, mas o que atende lá? É lá que deve ir? É na central? Como é isso? Hoje, nós temos um plantão que funciona 24 horas por dia. E presencial, na Joaquim de Abreu 48, lá no prédio da CPJ. Então, toda hora que você chegar lá, vai ter uma equipe para te atender. Independente disso, se as pessoas, ao serem vítima de algum crime, ele pode acionar 190 e chamar a viatura no local. E eu oriento que a pessoa preserve o local, porque é possível a perícia ser acionada e ir lá. Depois que mexeu no local, fica difícil, né? Que vão misturar digitais e tal, fica difícil para o perito trabalhar. E a delegacia hoje, ela tem uma delegacia eletrônica que ela facilita você registrar o BO na delegacia eletrônica. Diversos crimes você pode registrar ali. É o de menor poder ofensivo? Geralmente é. Sim. O de menor potencial e tal. Agora, se você quer ir, é melhor você ir na delegacia. Se você não puder ir, registro eletrônico vai ser o mesmo procedimento. O valor é o mesmo. Certo. Se tiver que chamar você lá, você vai ser chamado lá. Não é porque foi feito eletrônico que ninguém vai dar atenção. Todo dia, os BOs eletrônicos eles são abertos por um delegado, eles são validados ou eles são recusados, se não atende os requisitos, a pessoa vai ser informada e aquilo lá vai ter sequência na delegacia, não é porque ele fez eletrônico que não vai ter. As suas informações, elas, assim, para o senhor que é do ramo, eu também, apesar de não atuar na área criminal, não vou muito à delegacia, mas a gente já tem uma certa prática nisso. Mas a grande maioria dos nossos ouvintes não tem isso não faz parte do dia a dia. Agora, só um acréscimo. Além desse grande público, os moradores, tem algo específico para o síndico, né? Que agora o síndico tem que zelar pelo que acontece lá dentro da casa. Se tiver uma briga de marido e mulher, uma agressão... a violência doméstica. A violência doméstica, quer dizer... o que o senhor, como delegado, orienta o síndico? Como é que ele tem que fazer? Eu acho se ele... Porque hoje nasceu e foi criado assim, briga de marido e mulher, não se mete mulher. E agora? Hoje não funciona mais isso. Hoje você pode ser incriminado por omissão, né? Vários crimes hoje você pode ser responsável pela omissão. Sim. E a tortura também. Então, violência doméstica, crime contra animais. Hoje você tem que comunicar tudo que o síndico presenciou ali, ele tem que acionar. E de como que funciona nesse caso? Quando ocorre um crime dentro do condomínio, o síndico aciona o nome dele ou o nome do condomínio? Como que faz para ele fazer esse BO? Não, aí é independente, ele tem que acionar uma viatura pro local. Mas se for um crime que já aconteceu, um furto, vamos supor. Chama do mesmo jeito, o furto não, porque o furto é pessoal. Mais grave, só para botar lenha aqui, né? Para encerrar logo. O senhor síndico, né? Não é delegado, o senhor é síndico.
Aí, hipoteticamente, o seu vizinho está quebrando pau lá, ele é mulher, vai brigando mesmo. Antigamente, a gente ficava receoso de chamar a autoridade policial ou ligar para o 190, porque você poderia ser depois até responsabilizado por se meter na vida alheia. E sendo síndico, não tem mais essa visão, é isso? Não tem mais esse enquadramento. Ele é obrigado a fazer. O síndico ele é obrigado e toda pessoa deve fazer. Porque a lei fala que você não. Inclusive, você não precisa nem se identificar. Pode ser uma chamada anônima, que a polícia vai lá no local. A violência doméstica ela especifica isso. Você tem como. O síndico ele já é obrigado. É uma questão de obrigatoriedade. Né? É aí que você pode ser responsabilizado pela omissão. O particular não tem isso, né? Mas ele deve. E não precisa se identificar. Na violência doméstica, contra animais. Eu dou minha liberdade de perguntar, mas não podíamos perder a oportunidade, né, de falar sobre esse assunto, que é recente, inclusive. Muito, muito. E nada melhor do que um delegado de polícia falar sobre isso. E mais ainda, um delegado de polícia síndico. Né? Eu não sei aí. O que me, assim, até complementei a pergunta, porque às vezes os síndicos me perguntam, tá, mas como é que eu vou fazer esse BO? Porque eles não sabem. Eu ponho o meu nome, eu ponho o nome do condomínio. O que eu faço? Por isso que eu estava perguntando, assim. Aí a pessoa vai abrir o BO eletrônico lá, ele vai pôr o nome do condomínio ou o nome dele, tanto faz. Não. Aí é esse negócio de fazer BO eletrônico e quando você faz, você é a vítima. No caso específico que nós estávamos falando da violência doméstica, não. Aí você aciona para a unidade tal ou que aí é um lugar específico. Né? É uma coisa que você é obrigado a comunicar. Certo. O furto, eu acho que quem quer registrar pode registrar, mas é a vítima. Certo. O condomínio não precisa fazer um BO. Não, condomínio não. Só despegar de coisas comuns, né? Então, e quando acontece... Ele registra no nome dele como síndico representante do condomínio, certo. Porque ele tem a responsabilidade, né? Tá, então ele pode registrar o nome dele e colocar... Ele deve registrar porque ele vai ter que prestar conta dessa despesa ou desse prejuízo que o condomínio teve, ele vai ter que prestar conta até depois. Até para acionar seguro, às vezes. Até para acionar seguro, tudo. Então, ele tem que fazer, ele representando o condomínio, como se fosse proprietário de uma empresa. Tá bom. Então, agora sim, né? Obrigado pela presença. Agora já ouvimos todas as perguntas. Não tem muito mais, mas respeito ao horário, né? Isso, uma próxima oportunidade nós podemos combinar. E os seus esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, viu, doutor? Agradeço também a todos que estiveram aqui conosco. E eu não posso esquecer também dos nossos patrocinadores, Quinta do Macau Delivery de Carnes, Quintec Assessoria Contábil Empresarial, R2T Construtora e a Castanharia, que está sempre aqui com a gente. E temos um presente também para o doutor, que veio do Sicredi. Também é um dos nossos patrocinadores. Obrigada a todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado.